Começa o segundo turno, começa um segundo turno que espero seja melhor para o Goiás do que foi o primeiro. O primeiro não foi tão ruim, foi um primeiro turno a contento, 22 pontos, que eu vou dizer para vocês que considero como 22 pontos e meio, vou dizer mais para o meio desse vídeo, espero que você me acompanhe até lá, mas o segundo turno é mais promissor por alguns fatores, né? E um desses fatores está presente aí pelos dois últimos jogos que o Goiás fez nesse campeonato, contra o Fluminense e contra o São Paulo. Também vou falar por quê em relação a isso. Vamos falar aí sobre também como é que está o Curitiba, como é que vem o Curitiba para esse jogo. E digo para você, tem algumas coisas muito interessantes sobre o desempenho do Coxa, que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de tudo, eu peço para você deixar aquele like gostoso aí pra gente. É algo que faz fortalecer este canal, porque o algoritmo aí, os robozinhos do YouTube, eles dão muito valor a isso. A quem é um vídeo muito curtido, muito comentado, que para mim, não só por conta do algoritmo aí do YouTube, mas também para eu ler o que vocês pensam, é muito gostoso para mim ter essa interação com vocês, ainda que eu não responda a todo mundo, porque realmente o tempo está muito escasso. Queria ter feito um vídeo, por exemplo, aqui para vocês, falando sobre um resumo do primeiro turno, mas realmente não deu, né? Vamos falar um pouquinho durante esses vídeos aí, alguma coisa sobre isso. Mas enfim, é sempre um prazer estar com vocês. Este é o canal Verde 33. Você que está chegando agora, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem está aí sempre, um grande abraço fervoroso aí e de coração para quem sempre acompanha. E peço sempre aquele que não é inscrito nem inscrita, que se inscreva no canal e deixa aí o seu like já, e ativa o sininho e faz tudo aí, comenta, faz o que quiser por aqui, ok? Porque sempre é um ambiente que, graças a Deus, tem tido muito respeito, até quando aparece torcedor de clubes rivais que jogam contra o Goiás naquela rodada. Os comentários são sempre muito proveitosos, não tem agressão gratuita, não tem nada disso. Tem uma zoaçãozinha às vezes, mas tudo dentro do limite sadio do futebol, isso é muito bom. Eu sou o Helder Dias e estou aqui para falar para vocês sobre esse Goiás e Curitiba aqui, ó. Primeira coisa, o Goiás tem que devolver não a derrota, o placar da derrota, mas a derrota que sofreu lá no Couto Pereira, aquele 3-0 que foi vergonhoso, assim, pelo placar, pelo jeito que o Goiás jogou. Ainda não tínhamos aí uma figura-chave, que foi, para mim, o nome do primeiro turno do Goiás, que foi o Jair Ventura, mas foi um jogo muito apático do Goiás, talvez o pior jogo, talvez, eu não vejo outro jogo tão ruim que o Goiás tenha feito no Campeonato Brasileiro. Talvez o 3-0 sofrido na Serrinha, na Copa do Brasil, né? Depois daquilo também tenha sido um jogo patético, mas sem segundo sentido com esse patético aí. Mas a gente vê que o Goiás, depois daquele jogo, o desempenho foi pelo menos ali, olha, pelo menos jogou futebol, né? Aquele jogo contra o Curitiba não, e por isso é grande a expectativa para ver como é que está o Goiás hoje diante do mesmo adversário, jogando na Serrinha. E um Curitiba que não vem muito bem não, sabe? O Curitiba, ele tinha como característica jogar bem dentro de casa, confirmar seu mando de campo, como fez contra o Goiás, mas sempre teve um defeito grave desde o começo do Brasileiro: não ganha fora. Foram 9 jogos fora de casa, fora lá do Couto Pereira, e não ganhou nenhum jogo. O time de pior desempenho fora de casa, acumulou, para ter ideia, acho que na estatística que eu vi, 0,22 ponto por jogo nesses 9 jogos. Então muito pouco, né? Fez acho que 1 ou 2 pontos apenas aí no primeiro turno, jogando fora de casa em 9 partidas. O Goiás tem jogado, confirmado seu mando de campo razoavelmente, né? Foram nesse primeiro turno aí, não ganhamos tantos jogos assim, mas tivemos muitos adversários difíceis, né? Pegou Palmeiras, pegou Atlético Mineiro, foram 2 empates, aí no caso, pontos ganhos para mim, né? Foram pontos que o Goiás ganhou. O Bragantino foi um jogo também que o Goiás estava numa fase ruim, tinha perdido o Bragantino dentro da Serrinha já, e jogaria ainda com o Bragantino ainda no jogo seguinte, quando enfrentou o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Teve um empate de 1-1, foi lá e ganhou do Bragantino de 1-0, depois ganhou nos pênaltis, classificou na Copa do Brasil.
foi um jogo razoável do Goiás. Mas para mim, por incrível que pareça, um dos melhores jogos, se não o melhor do Goiás nesse primeiro turno dentro da Serrinha foi a derrota contra o Fluminense. A derrota para o Fluminense naquele 3-2, que para mim, a gente sabe o comprometimento do resultado do jogo por conta do péssimo desempenho da arbitragem, que prejudicou o Goiás em pelo menos um momento sério, grave, no começo da partida, aquele pênalti não marcado. Então, enfim, não dá para chorar o leite derramado, mas seria um ponto a mais para o Goiás. Estaríamos aí com 23 pontos, pelo menos, né? Pelo menos, porque a gente poderia contestar mais coisas daquele jogo. Mas o placar moral, 3-3. Depois, outro 3-3 contra o São Paulo. Para mim, os dois melhores jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro, por conta do desempenho, a mudança no estilo de jogo, o jeito de jogar. O Goiás colocou o pé ali, eu digo, colocou o pé na água e viu que dá pé, né? Colocou o pé ali e agora começa a jogar com dois zagueiros. Vai jogar de novo hoje contra o Curitiba com dois zagueiros, apenas um time mais ofensivo. Ao contrário daquele time pragmático, né, e ruim, é ruim, né, de ver um jogo. A gente que conhece o Goiás há mais tempo, o Goiás é um time de toque de bola, um time que não se retrai jogando em casa, mesmo fora de casa também, costumava fazer suas brincadeiras com os times adversários, e a gente viu um Goiás que era o possível para aquele momento, porque era um time que ainda precisava se resguardar. O Jair Ventura fez muito bem o papel fora de casa contra times, por exemplo, contra o Botafogo ganhamos, contra o Fortaleza empatamos, contra o Juventude também empatamos, né? Jogos que o Goiás conseguiu algum sucesso fora de casa. O desempenho do Goiás precisa melhorar ainda muito, né, fora do Serra Dourada. Precisa realmente ainda ter um desempenho do Serra Dourada, do Serrinha, precisa melhorar bastante. Mas dentro de casa o Goiás tem feito, por exemplo, todos os jogos fez pelo menos um gol, né? E aí eu entro num detalhe que é uma planilha que eu tenho acesso, vou falar para vocês, eu não vou passar, não vou compartilhar, porque seria antiético, é uma planilha paga, ainda que seja um valor quase que simbólico, mensal, mas que fala do desempenho dos times no Campeonato Brasileiro, em outros campeonatos também. Mas especificamente é muito detalhado sobre o comportamento da equipe, por exemplo, entre um primeiro tempo e o segundo tempo, entre dentro de casa e fora de casa. O Goiás, dentro de casa, ele tem um primeiro tempo, não é ruim, um primeiro tempo razoável, e um segundo tempo melhor. O Curitiba tem um primeiro tempo ruim, melhora no segundo tempo, mas tem uma característica: o Curitiba sempre leva gol. O Curitiba, dificilmente ele consegue superar o número de gols sofridos em relação ao número de gols que faz. Obviamente, até nunca superou, porque nunca ganhou o jogo fora de casa nesse Campeonato Brasileiro ainda, né? No máximo empata ali, 2 empates acho que o Curitiba teve, mas sempre levando gols, e o Curitiba leva o gol na razão de um gol que faz para 2 que leva. Então, assim, o desempenho defensivo do Curitiba é muito ruim fora de casa. O Goiás, pelo contrário, o Goiás tem marcado sempre, todos os jogos, foram 9 jogos na Serrinha, 9 jogos com gols marcados, né? Sempre balançamos a rede do adversário, independentemente de quem fosse, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Inter, que foram jogos que o Goiás perdeu, mas enfim, sempre balançamos a rede. E isso é um bom sinal para o jogo de hoje. Outro bom sinal, e aí eu entro naquela história dos 22 pontos e meio do primeiro turno, porque neste segundo o Goiás joga 10 vezes em casa, ao contrário do primeiro, que jogou 9 vezes. Então se inverte o número de jogos do Goiás, e isso realmente é muito bom. Um jogo faz muita diferença, um jogo a mais entre esses 19 que eu vou fazendo dentro da Serrinha, tendo desempenho muito melhor dentro dos nossos mandos, dos nossos domínios do que fora. Então é interessante, e por isso que eu digo que tem um meio ponto a mais. Eu poderia dizer até 1,5 ponto, levando em consideração aquele ponto contra o Fluminense, né? Poderia até dizer mais outro ponto ainda, aquele jogo contra o Corinthians, que o Goiás também sofreu com a arbitragem lá na arena lá de Itaquera. Mas enfim, futebol é isso, é a cadeia alimentar, eu sempre digo isso, é a cadeia alimentar do futebol.
o poder, e aí eu estou falando de influência mesmo. O mais forte vai sempre ter uma vantagem sobre o mais fraco. Vamos dizer assim, 2 lances marcáveis, um pênalti, se tiver alguma interpretação, pode ter certeza, se pegar 100 jogos, a interpretação vai favorecer sempre o time mais poderoso, o time de mais torcida, ou o time que tem mais tradição, etc. O time do Rio, São Paulo, vai ser sempre assim. Infelizmente, isso acontece no futebol e é uma reação em cadeia, por isso que eu falo, né? O maior sempre devora o menor. Infelizmente, no brasileiro, somos ainda um time ali médio, já esperamos voltar a ser mais médio do que somos hoje, né? Mas enfim, o Goiás hoje deve ir a campo de novo com 4-4-2, expectativa do Nicolas começar jogando, né? Reinaldo também pode começar jogando, reforçando a zaga, tá recuperado, tá em condição. Ficamos aí ainda na espera do Apodi e não vamos ter aí o Matheus Salles porque ele é do Curitiba, então aquela cláusula lá que jogador do time não pode jogar contra ele mesmo, contra o time de origem. Então tem mais o desfalque do Felipe Bastos por cartão, né? Então temos aí o Luan Dias também fora pelo mesmo motivo do Felipe Bastos. Enfim, vamos ver como é que vamos ter o Goiás se comportando hoje diante de um time que não é exatamente um Fluminense ou um São Paulo, e talvez não jogue tão aberto, mas um empate seria bom para o Curitiba, né? Não seria um resultado ruim depois de ganhar em casa aquele jogo apertado que não merecia em Curitiba. O Curitiba tem jogado um desempenho, uma bolinha baixa ultimamente contra o Cuiabá, o resultado pelo menos ali um empate, né? Aquele último jogo aí do primeiro turno do Curitiba. Mas espero que o Goiás tenha assim um desempenho bonito em campo e efetivo também. Aí um placar, prevejo, quem sabe 2-1 nesse jogo. Vamos ver se dá tudo certo. Não confio em que o Goiás não leve gol, espero que faça mais do que leva, porque a zaga do Goiás tem um problema da bola aérea, a gente viu como é que foi isso contra o São Paulo, né? Infelizmente. E a zaga realmente é o calcanhar de Aquiles do Goiás ali. A bola, principalmente na bola alçada dentro do gol. Deixa aí seu comentário, que se você gostou desse vídeo, deixa o seu like também. E quero ver aí, vamos ver o que a gente vai falar amanhã, depois, né, desse jogo, dessa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Espero sim voltar aqui para dizer para vocês uma boa notícia, para comentar uma boa notícia, ok? Um abraço, até a próxima, valeu, bom fim de semana.